E aí galera, e aí Brasil? Bom, meu nome é Keilo e hoje eu vou estar falando para vocês sobre a NBR 6022, que é a norma brasileira que rege lá da ABNT os artigos científicos. Então eu vou falar um pouquinho de alguns pontos, de algumas definições e vou trazer depois para vocês a estruturação, né, com base nessas mesmas definições. Então a ABNT, né, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, ela faz aí os padrões para as normas, entendeu? Então tem aí as NBRs, né, as normas brasileiras regulamentadoras. Então essas normas elas regem na parte acadêmica o fazer de um artigo científico, de uma monografia, de uma tese, certo? De uma conclusão de curso. Então, a BNT ela cria esses padrões. No caso, a NBR 6022, ela cria os padrões para os artigos acadêmicos, certo? Os artigos científicos, tá bom? Então, o que acontece? É, ela lá na norma, ela tem tudo bonitinho explicando essa estruturação e tal, e tem lá os objetivos. Então, o objetivo é criar esse padrão para os artigos científicos, certo? Então, o que acontece? Depois desses objetivos, lá no documento original, ela traz algumas definições. Ela define o que é o apêndice, o que é o anexo, os autores, e logo depois disso ela traz toda a estruturação da, do teu artigo científico. Então, basicamente, ela divide essa estruturação em elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais, tá? Então, como é que funciona isso na prática? Você tem ali para o teu artigo científico os elementos pré-textuais. O que são os elementos pré-textuais, certo? São os elementos que estão ali na parte de introdução, que são documentos que antecedem o texto, né? Não na introdução, a introdução são os textuais. Então você tem ali o resumo do seu artigo científico, o título, a palavra-chave, nome do autor, tá? Então como é que funciona na prática para esses elementos pré-textuais? Você tem um título, né, que é o título do seu artigo. Esse título ele tem que ser centralizado, tem que estar em negrito e tem que estar em caixa alta. Né? O que é caixa alta? As letras todas maiúsculas, certo? A fonte tem que ser 12 e a fonte ela tem que ser ou Arial ou Times New Roman, né? Conhecida Times. Né? Logo após isso, descendo, você tem o nome do autor, que tem que estar alinhado à direita do texto, certo? Com letras maiúsculas e minúsculas. Né? A primeira letra maiúscula, né? E obviamente a sequência minúsculas. As fontes também tem que ser 12, certo? E ali no finalzinho tem que ter um asteriscozinho em cima, porque isso aí indica uma nota lá no rodapé do texto, certo? E nessa nota de rodapé vai estar um breve currículo, né? Eu falo dela também já já. Então, no nome do autor, à direita, letras maiúsculas e minúsculas, com fonte 12. Né? Logo abaixo aí, né, nessa tua folha principal do artigo, vai ter o resumo, né? O resumo do artigo. O título do resumo ele tem que estar à esquerda em negrito, certo? Com letras maiúsculas, fonte 12. Né? O espaço entre linhas é o espaçamento simples, já que o Microsoft Word tem, o BR Office tem, certo? E esse resumo ele tem que conter entre 100 a 250 palavras, nem mais nem menos, certo? E onde basicamente você vai apresentar ali o que é que você está fazendo, o que é que você sintetizou no teu artigo científico. Logo após esse resumo, você tem lá as palavras-chave, certo? As palavras-chave são separadas por ponto e são ali entre 3, 4 ou 5 palavras que dão toda a ideia central do teu artigo científico segundo a NBR 6022, certo? Essas palavras-chave, só lembrando, elas têm que ser separadas por ponto, né? Aí lembra que eu falei lá no título vai ter um asteriscozinho com a notinha de rodapé? Bom, essa notinha de rodapé lá vai estar um breve currículo seu, né? É, licenciando em física, bacharelando em física, então é um breve currículo seu, bem breve mesmo, questão de uma linha, duas no máximo, certo? E aí também tem que ter o seu contato, é interessante que tenha ali um seu contato, alguma forma de alguém lhe localizar, seja pelo seu nome, pelo seu e-mail, tá? E aí, se esse artigo for para compor
uma monografia, né, um trabalho de pós-graduação, é interessante também nessa nota de rodapé você apresentar o seu artigo. Como assim apresentar? Seu artigo apresentado como forma de obtenção de título de pós-graduando em. Então, esse artigo você traz ali também essa breve apresentaçãozinha, pode pôr também na tua nota de rodapé. Bom, esses são os elementos pré-textuais. Aí vem os elementos textuais do teu artigo. Os elementos textuais: introdução, desenvolvimento e conclusão. Não precisa nem falar, porque você já sabe, né? Na introdução, onde você vai apresentar os assuntos a serem trabalhados, os objetivos, né? As motivações que houveram para ser feito isso. O desenvolvimento é a parte ordenada do teu trabalho, organizada, certo? É no desenvolvimento que você vai, de fato, fazer, é o seu trabalho em si. E a conclusão seria, então, as consequências que traz o teu artigo, né, para a sociedade, o impacto que causa, o que você concluiu acerca do que você pesquisou, se foi uma pesquisa, se foi um questionário. Então, ali você apresenta na tua conclusão tudo que você sintetizou nos objetivos, se foram atingidos, se não foram. Esses aí são os elementos textuais. Aí, em sequência, nós temos aí para os artigos científicos os elementos pós-textuais. O que é que tem nos elementos pós-textuais? Bom, nós temos o resumo em inglês, né, que é o abstract. Temos também, né, toda aquela parte dos elementos pré-textuais, na questão do resumo, o título, o abstract, só que em língua estrangeira, certo? E a formatação é a mesma. Você pode também fazer em inglês, espanhol, em alemão, né, o francês, o que você achar melhor, o que for mais conveniente. Então, toda a formatação é a mesma para o resumo, a diferença é que tem que estar em língua estrangeira, certo? Bom, após isso, tem os apêndices e os anexos, que são elementos opcionais do artigo, certo? Há uma diferença entre apêndice e anexo enorme, não é a mesma coisa. O apêndice, ela é uma coisa elaborada pelo autor do artigo, certo? De forma a complementar o trabalho. Por exemplo bem prático, se o teu trabalho foi uma pesquisa de campo, né, o questionário aplicado nessa pesquisa entra lá nos apêndices. Apêndice A, né? Então, como é que funciona? Você vai ter lá apêndice centralizado, a palavra apêndice, né, em negrito, centralizado, letra maiúscula, e o título, tracinho, e o título daquele apêndice. Se for um questionário apêndice A, questionário. E coloca lá o questionário que você aplicou, certo? É assim que funciona o apêndice. Ele é de autoria do autor do artigo. E vem os anexos. Os anexos são textos, gráficos, figuras que não são de autoria do autor do artigo, que serve para justamente fomentar a ideia dele, certo? Alinhar ali as ideias dele para, me fugiu a palavra aqui, mas para deixar a ideia dele melhor. Né? O apêndice é de autoria do autor, já o anexo não. Então, basicamente, é assim que se conclui um artigo científico. Quero só aproveitar esse momento trazendo para a nossa área de exatas a questão de fórmulas, certo? As fórmulas, elas têm essa questão dos alinhamentos, das coisas diferentes. Então, peço que você dê uma olhadinha na norma, né? Então, as fórmulas, elas têm um espaçamento maior para contemplar, por exemplo, expoentes de potência. Se essa fórmula ela tiver em destaque, ela tem que ser centralizada em negrito, se for uma fórmula relativamente assim pequena, mas se for com cálculo e a prova, ela tem que ir alinhada à direita. Então tem também umas regrinhas para as fórmulas, né, matemáticas e afins para os artigos científicos, né, que seguem um pouquinho diferente a linha de espaçamento entre linhas, certo? Então isso aí vai um pouquinho diferente. Então basicamente essa é toda a estruturação, claro, de uma forma bem básica, certo, de um artigo científico, segundo a NBR 6022. Eu vou ficando por aqui. Vocês todos fiquem com Deus e tchau, tchau. Me passa, Éden, pelo amor de Deus.